18º Papo Cretino, 18ª edição desse projeto desenvolvido por esse cretino que vos fala, do projeto de extensão Tribuna do Cretino, produção textual crítica sobre espetáculos de teatro. Essa ação iniciou em 2020, o ano em que atravessamos uma pandemia e que continuamos enfrentando uma pandemia. E essa ação visou e continua visando debater sobre teatro, sobre crítica, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre diferentes enfoques. Em 2021, estamos voltando com essa ação. No ano passado, eu consegui conversar com 17 artistas e a gente debateu, papeou, conversou sobre muita coisa. E agora, em 2021, eu estou retornando com esta ação com uma pequena novidade. Teremos, nas primeiras rodadas do Papo Cretino de 2021, um foco um pouco maior na crítica teatral, pensar um pouquinho a crítica na nossa cidade, como está sendo desenvolvida ao longo desses últimos anos. E, para isso, trouxe uma pessoa muito especial para abrir o ano com o pé direito. Eu convido nada mais, nada menos que o Arthur Ribeiro, que tem um espaço próprio de produção de crítica, que daqui a pouco eu anuncio o nome, dou os detalhes. Mas eu vou passar a palavra para ele, porque eu sou o cretino que vos fala, falo diretamente do Solar dos Silvas, no Jurunas. Arthur Ribeiro, tu falas de onde? Oi, falando aqui diretamente de Tabatinga, no Amazonas, que tem sido aí o meu novo lar desde mais ou menos a metade do ano passado. Apelidamos aqui a nossa casa de morada provisória. Morada. Estamos ainda tentando aí encontrar o nosso lugar definitivo por aqui, pela fronteira do Brasil com a Colômbia. Certo, isso que eu ia te perguntar. Ainda há pouco a gente conversava um pouquinho que tu estava mais próximo da Colômbia do que do Brasil, não é? O contato aí com colombianos e com outras nacionalidades. Como é que como está sendo essa experiência aí, Arthur? Então, é bem instigante, né? Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele usou essa palavra que não tinha me ocorrido ainda. Eu acho que é isso, eu acho que é instigante. Porque você atravessa a rua, você chega numa padaria colombiana, você está na praça, você vê as crianças correndo, falando tudo em espanhol, castelhano, né? E eu não tenho muita familiaridade com nada da América Latina, nunca tinha nem viajado para nenhum país da América Latina, nem falo espanhol, nem conheço muito do espanhol. Então é bem instigante assim a gente perceber, né, que como é uma realidade bem diferente, é tudo muito misturado, e ao mesmo tempo não, né, porque os colombianos marcam muito, os peruanos também marcam muito fortemente a identidade deles nas coisas, nos empreendimentos, nas brincadeiras até. É tudo bem diferente e novo, e interessante de conhecer. Aí a gente está ainda nesse processo de perceber o que tem de bom, perceber as complexidades. Legal, Arthur. Para quem ainda não sabe, ou foi tomado de assalto pela notícia do Arthur não estar mais em Belém, né, o Arthur, em 2014, ele criou o blog O Teatro Como Ele É, e desenvolveu esse projeto pensando a crítica teatral de espetáculos aqui de Belém até 2018. Eu dei uma visitada no blog hoje, dei uma lida, dei uma sondada, trouxe umas questões para a gente debater, e o Arthur se mudou ano passado, né, Arthur? E foi com uma nova missão de vida, com um novo trabalho, né, se mudou para Tabatinga, buscando novos ares com novas perspectivas de trabalho, não é isso, Arthur? Isso, a gente veio meio que forçado para cá, né? Eu passei num concurso público, que é um motivo bem prosaico, né? Que muita gente se muda por causa disso, mas o grande diferencial foi que eu vim para um lugar muito distante, né? Muito atípico, e eu fiz tudo isso no meio da pandemia, né? Eu vim para cá sozinho primeiro em agosto. Era um momento que não tinha nada de vacina, não tinha nenhum anúncio de que nada ia melhorar,
nem de que a situação ia se amenizar, mas as pessoas, principalmente aqui no Amazonas, né, e em Belém também, mas um pouco menos, estavam levando uma vida normal. E aí, todo esse período que teve eleição, que teve festa de final de ano, tudo isso a gente viu aqui, as pessoas andando na rua normalmente, e agora estamos aí, né, nessa situação péssima novamente aqui no Amazonas e no Pará também piorando. A gente ri de nervoso, né, Arthur? Porque a situação, de fato, é muito, muito grave. E daqui a pouco eu quero trazer alguns exemplos um pouco bem próximos do que a gente está vivendo, né, para a gente desdobrar isso na relação com a crítica, tá? E aí eu queria começar a conversar contigo, falando primeiro sobre esse conceito de crítica, tá? Sobre essa atividade do crítico, ainda não especificamente do crítico teatral, tá? Para a gente poder entrar depois com o crítico teatral, tá? A etimologia da palavra crítica, ela está associada a 3 termos gregos, tá? O primeiro é não sei se a pronúncia está correta, porque o meu grego não está muito atualizado, tá? Mas o primeiro termo seria krimen, que significa quebrar, dividir, seccionar. O segundo está associado a crises, que significa julgar, selecionar e separar, em grego. E, finalmente, o último, também um termo grego, é o critiquê, que seria a capacidade para fazer julgamentos e produzir discernimentos. Esses 3 termos, eles estão associados ou são derivados da prática do Hipócrates, que, como a gente sabe, ele é uma personalidade da área médica, né, grega, e esses termos estão lá no vocabulário do Hipócrates, quando ele desenvolve a medicina. Então, nós temos uma construção histórica e etimológica do termo voltado a um olhar que divide um problema, olha para um organismo como um todo, tenta dividir para localizar problemas, para fazer julgamentos, para intervir num local que está em crise, dentro do organismo, dentro dessa visão da medicina do Hipócrates, né? E esse termo, ele vai ganhando esse contorno depois, ao longo da história, né, e vai trazendo o termo crítica para esse lugar da análise, para esse lugar do julgamento, né? No entanto, eu tenho tido cada vez mais a impressão que quem desempenha esse papel de crítico atualmente, ele é visto um pouco como chato de plantão, aquele que quer problematizar tudo, que quer polemizar. E isso numa conjuntura como a nossa, que há muito tempo avança no desmantelamento de valores éticos, morais da sociedade, né? Então, o que eu acho curioso é que, diante disso, dessa avalanche de coisas, de desmantelamento de direitos, de aviltamento da nossa cidadania enquanto cidadãos brasileiros, né, eu percebo uma inércia, uma passividade crítica, uma aceitação sem luta de muitas pessoas que têm discernimento crítico, mas que parece que estão ali meio acomodadas, sabe? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma crise da crítica, além de viver uma crise ética e uma crise moral, mas também uma crise da crítica. Ou seja, quem insiste em exercer uma visão crítica de mundo parece que tem que pedir licença ou até pedir desculpa por ser crítico, né? Tu achas que o sistema capitalista ele conseguiu nos docilizar a esse ponto da gente se sentir assim, meio que envergonhado por problematizar tudo a toda hora? Acho que a crítica, quando a gente se propõe a fazer isso, né, desde o início, na verdade, quando eu comecei com o teatro como ele é, quando eu comecei a publicar os textos sobre os espetáculos, eu acho que eu tinha muita consciência de que eu estava meio que sozinho, né? Antes de criar o blog, eu cheguei a dialogar com alguns colegas, na época eu estava em um processo, junto com alguns colegas lá da escola de teatro. Eu cheguei a conversar com eles, saber o que eles achavam, se eles queriam fazer uma coisa em parceria, né? Mas acabou que isso começou a funcionar de forma individual. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que começou a Tribuna do Cretino, não sei se um pouco antes, um pouco depois,
Foi ali pelo mês de 2014, né, mais ou menos, não estou lembrado agora das datas da tribuna, assim. Mas depois disso, a gente se encontrou, né, eu contigo, a gente começou a trocar um pouco mais, eu cheguei a participar de um minicurso lá do Cretino, mas a minha curta, breve, pequena, insignificante história aí como crítico de internet é uma história solitária, é uma história sozinha, em que a gente dificilmente consegue, de fato, movimentar outras pessoas para fazer uma coisa parecida, né? Para trocar impressões mais ou menos do jeito que a gente coloca as nossas. Então, eu acho que a gente, não sei se a gente vive exatamente uma crítica, uma crise, né? Uma crise de exercer a crítica, né? Mas talvez a gente viva esse cansaço de querer, de buscar, de sentir a necessidade de ser crítico em um ambiente em que a crítica parece que não gera nenhuma comoção, não gera nenhuma movimentação. No meu blog, foram raras as vezes em que eu tive comentários, né? O blog é aberto para comentários, eu não filtro os comentários, eles aparecem lá livremente. Os textos sempre eram publicados no Facebook, e foi na menor parte das vezes em que alguém foi lá e respondeu alguma coisa. Muitas vezes o que eu alcançava era pessoas dizendo, esse texto eu quero dialogar sobre esse texto, esse texto me motivou a pensar, a dialogar, eu queria falar algumas coisas, mas aí a pessoa, eu tentava, né, puxar o assunto, mas a pessoa nunca dizia as coisas que tinha para dizer de fato. Eu não sei direito se... eu acho que existe essa crise que tu apontas, né, mas eu acho que ela é também uma crise de solidão, uma crise a gente tem essa necessidade, a gente nunca perde essa vontade, essa necessidade de falar, de exercer a nossa crítica, de fazer a nossa análise, seja de que maneira ela for, mas a gente não consegue fazer essa nossa vontade movimentar outras vontades. Então, é como eu sinto, né? Eu venho exercer mais o meu sentimento do que o meu raciocínio lógico sobre a realidade. Aí, o meu sentimento, que já vem de muito tempo e nesse momento também, é esse, de estamos muito sozinhos aí nesse campo. Tanto que quando eu tenho oportunidade de conversar contigo, seja lá em Belém, quando a gente se encontrava de vez em quando presencialmente, né, como aqui pela internet agora, que eu fiquei super feliz com esse convite, para mim olha, maravilha, né? Vou ter uma horinha aí para falar essas bobagens que ninguém quer ouvir com uma pessoa que está nessa também. É curioso te ouvir falar dessa solidão, que eu compartilho dessa solidão, principalmente ali quando eu criei o blog em 2013. O blog, o espaço, na época estava na plataforma do Blogspot. Isso. Eu criei em 2013, julho de 2013, uma iniciativa pessoal minha, não tinha nada a ver com a universidade, com projeto de extensão, com nada. E aí, porque assim, eu achava, né, que a gente precisava apenas de um espaço para publicar textos e que esses textos, eles naturalmente iriam repercutir junto à classe artística, junto a quem acompanha teatro, assiste teatro em Belém, né? E aí, foi curioso que em 2013, eu passei o ano inteiro, só eu publicava. E, é claro, eu já trabalhava na escola de teatro, né? Eu publiquei, na época, 6 críticas, 5 pensando espetáculos de teatro e 1 de dança. E assim, a minha expectativa era assim, quando eu fazia a crítica de um espetáculo de um colega da escola, né, que trabalhava comigo, eu tinha, no mínimo, a expectativa de, ao encontrar o desgraçado na sala dos professores, minimamente a gente ia trocar uma ideia. Mas nada, nem isso. Parecia que o projeto não existia, parecia que ninguém tinha escrito nada, ninguém tinha pensado. E isso me deixou
angustiado, porque, assim, a minha motivação de criar o espaço, e aí eu gostaria de saber da tua, é eu, como artista, que também faço teatro, dirijo e atuo, eu quero saber, eu quero conversar, eu quero pensar com outras pessoas sobre o que elas viram do que eu faço. Né? Então, a minha motivação era ter alguém com quem conversar, com quem trocar sobre o que eu faço. E aí eu achava que eu ia encontrar esse eco nos colegas, e não encontrei. Tu achas primeiro assim, qual foi a tua motivação quando tu criaste, né? E tu achas que essa solidão, ela também é fruto de um ego muito inflado de nós artistas com as nossas obras? A gente sempre ouve falar, né, de ego inflado, de briga de egos, assim, do fulano que tem o ego muito inflado e ele não consegue dialogar com ninguém. Essa conversa é corrente aí no meio teatral e em todos os lugares, eu acho. Eu não gosto muito de falar desse jeito, porque, não sei, fica parecendo, pelo menos da minha parte, que eu sou que não tem ego nenhum, né? Que é um cara super que domina muito bem o seu próprio ego e por isso pode dizer que os outros precisam perder um pouco do seu. Né? Não sei se tu me entendes. Sim. Eu acho que as pessoas que trabalharam mais proximamente comigo poderiam dizer muito bem que eu sou o primeiro aí que precisa tratar o próprio ego, né? Que não tenho muito... Mas esse fato de não ter com quem dialogar é consequência daquilo que eu vinha falando, né, sobre a solidão. Eu não sei se o fato de... A gente reflete um pouco sobre isso na área de letras, né, que é a minha área de estudo. A gente reflete muito sobre o lugar que a escrita tem na nossa sociedade, né? Muitas vezes há uma dificuldade de um aluno, por exemplo, na escola, de um aluno no aprendizado do português, a gente coloca ele como uma consequência de uma coisa ou outra, de um fator ou outro, de uma questão ou outra de linguagem que o aluno precisa dominar. Né? E aí a gente vai para a escola tentando ensinar isso para o aluno como se a gente fosse preencher uma lacuna, né? Preencher um vazio ali que está faltando naquela formação de um aluno. Mas, na verdade, a gente tentando aprofundar um pouco mais essa reflexão, a gente vê que a nossa sociedade como um todo, ela tem uma relação com a escrita que não é uma relação que a gente deseja, né? Que não é uma relação que a gente poderia dizer que é uma relação saudável. Porque a escrita aparece na nossa sociedade para fins utilitários, né? Para fins pragmáticos, para fins de sei lá, de fazer das propagandas que a gente vê aí na mídia, na televisão, de uma reportagem que a gente lê aqui na internet hoje, e amanhã a gente já esqueceu, né? Qual era a polêmica do dia anterior. E esse fim muito utilitário da escrita, né, faz com que, me parece que esse problema que é social, que é do conjunto da nossa sociedade, ele repercute no nosso ato de querer escrever crítica, né, de querer escrever um texto que motive um diálogo, escrever um texto que traga outras contribuições, que movimente um certo setor ali organizado da sociedade, né? No caso, o setor teatral. Esses textos eles estão meio que em um lugar estranho, né? Porque eles estão meio deslocados aí na sociedade. Eles estão ali tentando cumprir uma coisa que é muito fora da nossa realidade, do nosso cotidiano, da forma como a gente usa a linguagem, né, no dia a dia. Eu acho que, em parte, esse problema da gente não conseguir dialogar, ele tem a ver um pouco com isso também. Da gente não estar muito acostumado a ver a escrita como uma forma de discurso polêmico, né? Como a gente fala aí na análise do discurso, que é o discurso que motiva o contraditório, né? É o discurso que motiva a
o deslize do sentido, né, que motiva que outras coisas sejam ditas depois, outras coisas sejam ditas no lugar. É um discurso que, esse discurso da crítica, do jeito como a gente faz, né, como a gente, pelo menos como a gente começou a fazer, eu imagino, ele está no lugar daquele discurso autoritário, né? Mesmo que a gente não deseje que ele seja um discurso autoritário, ele acaba ocupando esse lugar, porque é o discurso que não que fecha, né? É o discurso que limita o contraditório, que é o discurso que não deixa outras coisas serem ditas depois. É o discurso que cala a voz que está ali diante da gente. Então, me parece que, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente nem de longe quisesse cumprir essa função, né, me parece que a gente acaba ocupando ela, pelo menos acabava, né, no início. Eu não sei se depois a gente deve conversar ainda hoje sobre isso, né? Depois a gente começa a ressignificar, a procurar outras formas de fazer, e aí a coisa vai ficando mais interessante, mas pelo menos nesse início, eu acho que a gente sofre essa crise, sofre a consequência dessa crise que é social. Não é uma crise meramente pessoal, né, que a gente possa levar nesse aspecto do ego e tal, que não acho que seja só isso, sabe? Saquei. Eu vou fazer duas observações, tá? A primeira é que eu esqueci de dizer o nome desse enfoque que eu estou dando agora para o Papo Cretino, que é a palavra do crítico. Eu tinha que falar no começo, eu esqueci. Vai agora, tá? Então, trazendo pessoas para fazer essa discussão chamada Palavra do Crítico, tá? A segunda observação é que o ano é novo, mas a minha câmera continua sendo velha. Então, eu estou completamente verde agora, mas é da câmera. Então, já aconteceu isso outras vezes, mas relaxem que daqui a pouco volta ou não, tá? E a gente segue conversando, beleza? Adentrando nessa discussão, que tu já desdobraste um monte de coisas aí que eu quero debater contigo. Então, entrando aqui no meu roteirinho, que eu coloquei para eu não me perder, e para aproveitar o que tu vens desenvolvendo, vamos falar um pouquinho do teu blog. Tá? O teu blog, segundo eu apurei, que chama O Teatro Como Ele É, ele foi criado em abril de 2014, e segundo as tuas próprias palavras, ele assim se define. Que chame de crítica ou que compare com seu conceito de crítica quem quiser. O Teatro Como Ele É traz no título a pretensão de seu conceito, ultrapassar a fronteira do gostar ou não gostar, discutindo aspectos da linguagem e aspectos políticos do teatro feito em Belém ou de passagem por Belém, estabelecendo um espaço iniciador e fomentador de diálogo sobre as peças. De lá para cá, eu não sei se tu tem esses dados, Arthur, mas de lá para cá eu contei, foram 31 críticas publicadas, sendo a primeira intitulada Um Solo de Muitos. Foi uma reflexão tua sobre o Solo de Marajó, do Cláudio Barros, né, do Usina Contemporânea de Teatro. E a última, A Gota d'Água para o Coração Transbordar. De quê? Memorial sobre o teatro como forma disparadora de recordações. Gota d'água, a voz que me resta. Eu lendo de novo agora, só pelo título da primeira e da última crítica, dá para perceber já uma boa diferença, né? Um primeiro título bem objetivo, bem sintético, e um segundo que ele já é quase uma elaboração de pensamento no título, né? Ele já faz pensar pelo título. Então, inicialmente, eu queria saber qual que é o balanço que tu fazes dessa trajetória, né, de 31 produções críticas. Tu achas que tu conseguiste cumprir a tua meta de discutir sobre aspectos da linguagem e dos aspectos políticos do teatro feito em Belém? E o que esse aprendizado de escrever críticas teatrais te ensinou sobre o teatro produzido na cidade? Primeiro, obrigado aí por trazer esses dados, né, que eu de fato não tinha desde
A última crítica é de finalzinho de 2018, aí já fez 2 anos, que não por acaso é o mesmo tempo que a minha filha tem de vida, né? Ela nasceu em fevereiro de 2019, então é um acontecimento que revolucionou toda aí a minha relação com o teatro também, e também com a escrita, né? Passei a ter cada vez menos tempo para escrever, e precisei também escrever cada vez mais outras coisas, né, que não eram críticas. Aí acabei realmente deixando o blog mais como uma história. E agora nem em Belém estou mais, né? Então me parece que o teatro como ele é, de fato, vai ficar aí como uma memória que talvez não seja mais retomada, provavelmente não seja retomada, pelo menos não tão cedo. Se eu conseguir fazer essa reflexão, eu posso te dizer que eu, pessoalmente, aprendi muito escrevendo, né? Eu lembro que quando eu estava no mini curso lá contigo, eu lembro que um dos comentários que eu fiz foi esse, né? De que quando eu começava a tentar escrever, eu não sabia direito o que eu ia dizer. As coisas iam se desenrolando conforme eu ia colocando na tela, eu ia lembrando de trechos de espetáculos que eu queria falar sobre, não sabia ainda muito bem o que dizer. E então esse processo, ele desde o início foi de muito aprendizado, né? Eu acho que escrevendo eu conseguia perceber outros detalhes, fazer outras relações, outras associações que eu não conseguiria inicialmente, né? E também acontecia muito isso quando eu lia críticas de outras pessoas, que na maior parte das vezes eram publicadas na Tribuna do Cretino, e aquela crítica me motivava, né, a puxar uma outra análise que eu, a princípio, não faria no meu próprio texto. Teve aquele espetáculo acho que foi do Gual, né, O Gênio dos Musicais, que o Hudson publicou uma crítica na Tribuna, e o Hudson apontou um detalhe, né, que no texto dele era uma coisa até meio marginal, que era o fato era um espetáculo que contava a história de um compositor gay, né, de um produtor musical gay, que era o Roald Ashman, e ele tinha um namorado no espetáculo, só que os dois nunca chegavam a se beijar, mal chegavam a se tocar, a relação deles era aquela coisa global, né, aquela coisa de novela das 6 da Globo, que a pessoa... a gente sabe que é um casal, mas o casal é um casal de revista, né? Um casal de foto. Aí pegando esse gancho do Hudson, aí eu consegui apontar várias outras coisas no espetáculo que se não fosse o comentário do Hudson, eu não teria feito. Isso aconteceu bastante, aconteceu em quase todos os textos que eu coloquei no blog, foi esse aprendizado, né? Essa possibilidade de pensar coisas que eu não saía da sala de espetáculo com aquilo na cabeça. Era a escrita que me ajudava a chegar naquele pensamento, né? E para mim isso foi um aprendizado muito importante. E a outra pergunta era o balanço que eu faço, né? Eu acho que posso resumir nisso também. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que eu, inclusive, deixei algumas pessoas felizes, talvez, com alguns comentários que eu fiz sobre seus espetáculos. Eu acho que muita gente ficou satisfeita, muita gente não, né? Mas eu acho que algumas pessoas ficaram satisfeitas, ficaram, não gosto de usar a palavra honrado, né? Acho que as pessoas ficaram gratas, né? Ficaram um sentimento de gratidão de ter alguém que foi para o espetáculo, né, e tentou dizer alguma coisa a mais do que as pessoas geralmente dizem. Então, eu acho que aí nesse caminho eu devo ter magoado também uma boa quantidade de pessoas, aí, inclusive algumas chegaram a falar para mim, né, sobre isso. Posso dizer que outro balanço foi esse também. Então, aí, junto com o aprendizado sobre o teatro, eu acho que eu posso ter aprendido também sobre as relações com as pessoas, né? É uma coisa que eu nunca fui muito bom de fazer, relações interpessoais, assim. Eu passei ali pela escola de teatro e acho que eu
não devo ter feito muitas amizades, eu sempre fui um cara meio esquisitão, assim, meio distante, distanciado demais das coisas, dos movimentos, dos coletivos. E aí, alguns textos que eu publiquei, principalmente alguns que eu fiz alguns comentários negativos sobre alguns espetáculos, teve algumas pessoas que chegaram para mim e disseram, né, que disseram que a minha atitude poderia ter sido um pouco diferente, né, que eu poderia ter talvez feito um determinado comentário em um momento de uma forma, ou em um momento talvez mais oportuno, e com muitas dessas pessoas eu concordei, chegava a concordar. E aí fui aprendendo também a colocar esses comentários, a colocar essas críticas, né, que eu acabei chamando de crítica, logo depois de já começar o blog, comecei a aprender a como colocar essa crítica de um jeito que pudesse chegar melhor nas pessoas, né? Não só para parecer um cara legal, não só para parecer bonzinho, para parecer condescendente, né? Para parecer o amigo da galera, mas principalmente para tentar dialogar melhor, né? Que sempre foi essa um pouco a minha intenção. Eu gosto dessa essa passagem que eu li da tua definição da crítica, está lá no teu blog. É o primeiro texto que tu publicas de abertura do blog. Eu gosto muito quando tu destaca 2 elementos que te interessam discutir na tua escrita, que são os aspectos da linguagem e os aspectos políticos abordados nas críticas. O que te interessa discutir? É claro que tem uma dialética entre esses 2 elementos, né? Eu reconheço essa dialética entre eles, mas qual dos 2 te interessa mais discutir? Os aspectos da linguagem ou os aspectos políticos? E mudou isso do início para o final? Eu acho que discutir os aspectos políticos, né, é uma coisa bem ampla, né? É uma coisa que eu quando comecei, né, que disse que queria discutir os aspectos políticos, eu acho que eu nem tinha muita noção do que significava, né? O que é um aspecto político, né? Onde é que os espetáculos eles se cruzam com a política, né? Porque muitos dos espetáculos, eu acredito que a maioria dos espetáculos que eu escrevi sobre no blog, né? Acho que muitos deles não tinham essa intenção, né, de discutir um assunto, um tema político, colocar em questão aspectos políticos, né? Muitas vezes o aspecto político é a gente que traz, né? É a gente que tenta provocar o espetáculo para essa discussão. Eu lembro muito do espetáculo dos Notáveis, né? Do queijo com goiabada, no qual uma das coisas que eu discuti foi essa. Eu acho que a gente até conversou sobre esse texto, né, lá no mini curso, que uma das coisas que eu trouxe foi exatamente essa, de que o espetáculo ele usava o brega, o tecnobrega, né, o melody, a espécie de aparelhagens e tal, como um mote, né, mas ele não tinha nada explícito no espetáculo que mostrasse ali um posicionamento, né, que mostrasse o que aquele grupo queria dizer sobre esse fenômeno, né? O fenômeno estava lá, era engraçado, né? Tinha muitas piadas feitas com base nas letras, nas músicas do brega, mas o espetáculo não mostrava muito para a gente o que ele achava sobre esse fenômeno, né? Que já virou um fenômeno, né? Acho que virou e já até deixou de virar, né? Não sei se continua sendo um fenômeno aí a questão do brega aí no Pará. E aí eu trazia essa discussão, né? Eu fazia uma provocação assim que dizia, eu sinto falta de que o espetáculo se posicione melhor sobre isso, porque hoje em dia o brega tá em todo canto, né? O brega tá na Rede Globo, tá estourado aí nos festivais de música, como a música do Pará, né? Como um representante da cultura paraense, né? Foi no mesmo ano que
que teve que teve o show do Crocodilo lá no Vadião da UFPA, eu acho que tu deves ter tomado conhecimento disso também. Foi um show que parou a universidade, que parou a internet, que virou o assunto do momento, né, dentro de uma universidade, né? E aí, o que a gente pode discutir sobre isso, né? O que a gente pode pensar a respeito disso? Aquele espetáculo, naquele contexto, ele não me motivava, né, a refletir, a pensar sobre aquilo. Mas isso era uma questão política que a gente trazia, né? Que a gente colocava, que eu coloquei para essa discussão. Que também não foi muito para frente, né? Eu não sei se muita gente passou a refletir mais sobre isso depois de ler o texto. Aí eu não sei dizer qual é a questão que me interessa mais, né? Eu acho que esse exemplo ele mostra que as duas coisas estão muito ligadas, né? Estão ligadas até de uma forma meio imprevisível, que a gente não consegue. Muitas vezes um espetáculo que tem uma palavra política muito forte, muito, muito presente, é um espetáculo que não toca na gente de um jeito muito reflexivo, de um jeito que a gente pensa numa consequência social, né, para aquele espetáculo. E às vezes um espetáculo que é um espetáculo neutro, que é um espetáculo de entretenimento, que coloca a gente para rir, para se divertir, para chorar. É um espetáculo que faz a gente pensar em muitas coisas que nem estavam previstas dentro do espetáculo, né? Poderia citar o Imundo Ubu, que é um texto que eu nem cheguei a resenhar no blog, que eu até participei desse espetáculo depois, junto com o grupo das Imundas. O Imundo Ubu é um espetáculo que tem uma palavra política pesadíssima. Praticamente cada cena é um manifesto, né? E a gente sai do espetáculo muito desnorteado até por todo esse discurso, né, que ele traz. Mas para mim, quando eu assisti como espectador, não foi um espetáculo que me tocou nesse aspecto, entende? Foi um espetáculo que me tocou mais pela linguagem, porque para mim é um espetáculo que é o espetáculo que melhor amadureceu aí nesse período aí que eu estava em Belém, participando da cena. Foi o espetáculo que melhor amadureceu o que eu chamo de uma linguagem gay, entende? Uma forma de organizar a linguagem teatral, uma forma de organizar a cena, que é uma forma que a gente consegue perceber a homossexualidade ali, percebe? Como uma questão política, como uma questão de comportamento, como uma questão até de pensamento, de visão de mundo, sabe? Aquele espetáculo, ele me traz muito isso, ele me mostra muito isso, essa forma gay de ver o mundo, né? De ver até o próprio teatro. E aí, nada daquele discurso político do espetáculo me toca em nada, mas a linguagem, a forma como ele organiza a linguagem, me leva para essa reflexão que também é política, né? Mas que o espetáculo não estava muito prevendo isso tão explicitamente. Inclusive, eu assisti e escrevi sobre esse espetáculo. Imundo Mundo, é uma coisa, como é que chama esse espetáculo? Imundo Ubu. É uma adaptação do Ubu Rei. Sim, e eu lembro que no parágrafo de abertura do meu texto, eu compartilho a sensação que eu tive nos primeiros minutos do espetáculo. E era mais ou menos assim a minha sensação. Tava só eu, o Amor e a Andresa Pinto, que eu não sei se tu conhece, que ela é do curso lá da graduação. Licenciatura é jurunense também, morou aqui na mesma vila que eu, no Jurunas. Estávamos nós três na plateia. Então não tinha ninguém ali no complexo ali da Praça do Carmo, né? Aquele espaço cultural que tem lá. E nós três, sim. E aí tinha tudo para ser um espetáculo frio, né? Porque, imagina, né? A gente como artista, como atuante, a gente sabe, quando a plateia tá vazia, é foda fazer para 1, 2, é foda. Tu tens que ter muito culhão para seguir fazendo com a mesma qualidade, manter o pique, manter
a energia, né, como se tivesse lotado. Mas a gente sabe que é foda. E aí eu pensei, aí começou, eu pensei assim, nossa, isso vai ser um panfleto, mas puta que pariu, onde eu vim me meter? E o espetáculo ele foi se desenrolando e ele fica nessa linha tênue do panfleto, mas ele é tão galhofa, ele é tão, acho que é um pouco disso que tu dizes, dessa linguagem gay, não sei, tem alguma coisa ali que ele me fez ver a coisa por um outro lugar, porque tem o panfleto tá lá, o discurso panfletário tá lá, mas o espetáculo ele não é isso. Tem alguma coisa ali, que agora eu não vou saber lembrar, porque eu escrevi lá no texto, mas ele tem uma coisa que te despluga disso e te faz pensar. Eu acho que aí eu concordo contigo. É pelo um arriscar de linguagem que está colocado, pelo um arriscar de experimentação que está colocado, pelo trabalho, acho que da encenação, mas também muito pelo trabalho dos atuantes, né? Porque eu acho que é uma coisa bem compartilhada ali. Então foi bem interessante de tu lembrares do Ubo. Ao comentar também sobre o Queijo com Goiabada, que é o espetáculo dos Notáveis Klaus, e trazer essa discussão sobre o Tecnobrega, né? Aí eu recordo de novo a provocação inicial que eu fiz quando a gente estava pensando a crítica, e que parece que o chato de plantão ele problematiza tudo, né? E aí eu sempre me posicionei de maneira muito crítica. Veja, eu sou jurunense, eu tenho dimensão do que é o brega e o tecnobrega aqui nesse bairro, o quanto de pessoas que ele emprega, a máquina que ele gira social, eu tenho consciência de tudo isso. Mas eu nunca deixei de ser crítico e pensar que nada mais é do que isso que tu destacas de ter repercussão nacional, estar na Globo, estar nos programas, não é? Nada mais é do que a engrenagem do sistema capitalista se apropriando de uma linguagem. E ele se apropria, destrói, mói, faz o que quer. Né? E se a gente não faz a crítica disso, não é? A gente passa batido, e o movimento se transforma, e vários movimentos, né, nacionais, eles se transformam, são triturados, são cooptados, né? E aí você pensa, o que fica para o bairro? O que fica para a cultura daqui local? Quais são os ganhos de identidade antropológica? Tudo que você queira fazer, né? Então, aí me vem, não, lá vem o chato de plantão, não, a gente não queria que ficasse na moda, teve até novela na Globo que foi rodada em Belém, bom, por que vai criticar? Aí é o chato de plantão que vem e problematiza essas coisas. É nesse sentido que eu sinto um pouco, né, uma crise da crítica. Me parece que as pessoas, a gente está tão fudido que, né, que uma esmola que nos dão, a gente se contenta. Não sei se eu falei demais, não sei se tu queres comentar alguma coisa a respeito. Acho que o que tu dizes me leva a pensar um pouco, por outro lado, nessa questão da crise, da crítica, né? Como a relação da crítica com o sistema capitalista, né? Porque me parece que, às vezes, essa questão de ser chato, né, de ser uma coisa desnecessária, né, de falar sobre alguma coisa, vem de uma abordagem muito liberal das coisas, né? Talvez até uma abordagem neoliberal, né, que é uma abordagem meio pós-moderna, que é aquela questão, aquele estado de coisas em que a gente já passa a aceitar o sistema capitalista como uma coisa dada, né? O capitalismo está aí, o capitalismo não vai mudar, a sociedade é assim e pronto, né? Que é um lugar onde a gente se confronta muitas vezes, né? Porque a gente, tentando exercer esse pensamento crítico, a gente quase naturalmente é levado para fora do sistema capitalista, né? E o que eu vejo aí, usando muita rede social, usando muito Twitter, principalmente, é que as coisas que viralizam, as críticas, as coisas que parecem críticas, né? Os pensamentos divergentes que viralizam, que fazem sucesso, são pensamentos que estão completamente alocados ali numa lógica liberal, numa lógica capitalista, inclusive de ver o mundo,
né? É aquele pensamento que diz que todo mundo tem direito de fazer isso, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, a gente tem que respeitar, né, as diferenças. Eu já vejo muita gente dizendo isso com um tom que a gente, na internet se usa muito o termo passivo-agressivo, né? Que é aquela coisa da pessoa que não quer se comprometer, né? Mas ao mesmo tempo tá atacando ali alguém, tá atacando alguma coisa que ela viu em algum outro lugar. Então, essa forma de exercer a crítica, né? Que vem se fortalecendo aí com as redes sociais, eu acho que está muito ligada a isso, com a relação que a crítica tem com o capitalismo. Se ela aceita o capitalismo, se ela aceita a pós-modernidade como uma coisa inerente, ou se é um pensamento que quer levar as coisas para um outro ambiente, né, para um outro lugar. Legal. Voltando um pouquinho para a especificidade das escritas, das críticas, tá? Daqui a pouco eu quero te ouvir sobre fazendo uma crítica ao Tribuna, mas pensando um pouco primeiro a tua escrita. Tá? Na dissertação de mestrado do Danilo Castro, que aborda sobre espaços da crítica na internet, ele te consultou, né? Eu acho que ele fez uma entrevista contigo, ele fez comigo também. Tu dizes o seguinte: escrevo, na maior parte das vezes, em estilo mais próximo do acadêmico, entre a resenha e o artigo. Não considero essas críticas mais ou menos interessantes ou representativas do que as outras. Tu consideras que esse teu modo de pensar e escrever críticas teatrais se alterou ao longo desses anos de produção, ou tu achas que a tua escrita ela se mantém ainda nesse nicho? Eu acho que o que mudou, eu acho que eu experimentei muitas formas comecei a experimentar várias formas de escrever que se distanciaram bastante dessa linguagem acadêmica, né? Inclusive, no último mini curso que a gente fez lá, eu lembro de ter criado, né, não lembro como é que tu chamavas aquilo, mas era os caminhos da palavra, Isso. né? Eu lembro de ter criado um que era exatamente isso, que era um caminho que ironizava justamente essa intenção das pessoas que sempre tentam escrever a crítica como se fosse um artigo acadêmico, né? Precisando citar um autor, precisando se basear em alguém, precisando ali fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Precisando ali manter o autor, manter uma determinada pessoa num patamar de superioridade, né? De uma palavra de autoridade, enfim. Aí eu comecei eu escrevi muitos textos, alguns textos, né? Nesse caminho, e não me arrependo disso, acho que inclusive são bons textos, mas comecei a experimentar outras possibilidades também. Tu tinhas perguntado uma outra coisa junto com essa? Se tinha se alterado esse se tu caminho. consideras que se alterou muito isso, né? Sim. Não considero que se alterou, mas não porque eu tenha recusado aquele tipo de escrita, entendeu? A minha relação com a cultura acadêmica, a minha relação com artigo acadêmico, com livro científico, da minha área, inclusive de letras, sempre foi uma relação muito, muito questionadora, né? Eu nunca procurei usar nenhum autor, nenhum livro, nenhuma teoria como um escudo, né, para uma determinada coisa que eu quisesse dizer. Eu sempre tive mais ou menos essa consciência, né? Tive alguns bons professores pelo caminho que me ajudaram a perceber que a crítica não, que um artigo, né, que um estudo, ele não precisa usar a palavra do outro, né, para justificar a nossa, né? Mas ele precisa tentar pensar como aquele outro, né, com a forma de pensamento que ele tinha, como esse outro observaria isso que eu estou observando hoje, na minha realidade, né? E quando eu usei algumas citações,
quando eu usei alguns livros, alguns autores para escrever minhas críticas, eu sempre tentei não usar dessa forma, entendeu? Como, olha, esse autor aqui está dizendo uma verdade e o espetáculo não está seguindo essa verdade, né? Que é o que a gente vê na resenha reverente, né? Que foi o caminho que eu desenvolvi contigo lá no mini curso. Eu digo, olha, tem esse autor aqui que diz isso, que se encaixa naquilo que eu estou enxergando agora, entendeu? Que tem a ver, que é uma coisa que serve ao meu discurso, ao discurso que eu estou elaborando sobre essa realidade que eu estou vendo aqui. Então, as poucas vezes que eu fiz isso, eu tentei seguir por essa minha filosofia, né? Que é uma filosofia que eu levo para outras coisas que eu faço aí também, não só a crítica apenas. Agora, é a mesma provocação, só que agora te convocando para fazer esse olhar crítico da trajetória do Tribuna do Cretino, tá? Porque, por exemplo, esse figura que tu colocas com escudo, com as teorias e com escudo, né, nas teorias, sou eu no começo. Eu sou totalmente esse cara, sabe? E, inclusive, eu acho que eu escrevi, acho que só uma... Não, o Zeca de uma Sexta Só, a primeira versão do Zeca de uma Sexta Só, que eu escrevi uma crítica, nossa, tu vais olhar esse cara que pegou o escudo de alguns conceitos do Brecht e coloca para discutir o espetáculo. Então, eu me enxergo muito nesse lugar. No entanto, nessa trajetória, houve um momento que o Kio Abreu, que é um crítico que mora e atua em São Paulo durante muito tempo, ele indicou um livro, que é o livro da Daniele Ávila, que chama O Crítico Ignorante, e que a abordagem dela faz esse contraponto, né, de um momento histórico no Brasil em que o crítico estava na redação dos jornais e ele era o analista, né, o analista especialista, que ele tinha um lugar, ele tinha uma autoridade e ele trabalhava de uma forma, vamos dizer assim, mais acadêmica, mais sisuda, mais rígida, né, com um rigor teórico. Não é? Agora, é óbvio, vamos pensar que é um momento histórico, ali, década de 70, 80, 90, em 90 as coisas começam a desandar. Em 80, 90 começa a desandar. Mas você tem um momento em que também o teatro, ele ainda está muito... ainda não sofre muito a crise do drama. Né? Então, os críticos, eles tomam como parâmetro escrever sobre o drama, escrever sobre a dramaturgia, escrever sobre o texto. Tá. Só que aí, num determinado momento histórico, nós temos, né, esse esvaziamento do lugar do crítico das redações e os espaços na internet, né, os espaços onde cada um tem o seu espaço, pode opinar, pode exercer esse lugar de crítico. E, nesse sentido, o livrinho da Daniele, a partir da perspectiva do Jacques Rancière, propõe uma remolduração do papel do crítico. Né? Então, esse crítico especialista, né, ele teve o seu tempo, né, e ele tem a sua maneira de pensar e escrever crítica, mas ela chama atenção para uma crítica de artista, uma crítica que se dá mais à fruição, que se constrói mais como um ensaio, e como ensaio se permite trazer elementos poéticos, elementos narrativos. Né? Então, eu observo que mais ou menos ali, meado de 2016, quando eu escrevo sobre um espetáculo que tu estavas, inclusive, que é o Santa Possígua de Misericórdia, eu começo ali a trilhar um outro caminho, né? Que é um caminho mais de um exercício mais livre e mais poético da escrita. E é claro que, como coordenador do projeto, eu vou influenciando as ações do projeto e as outras pessoas que vão escrevendo também. Né? E aí eu destaco que o risco disso é uma gratuidade no exercício da escrita que, às vezes, a minha própria escrita tem. Né? Então, às vezes, eu construo um delírio de memória e eu embarco nesse delírio de memória, esqueço completamente da obra, esqueço completamente de tudo. Tá? Então, eu visto mesmo essa carapuça dessa pessoa que corre esse risco e, às vezes, perde os limites. Então, eu queria te ouvir sobre isso, como é que tu observas essa trajetória, se tu percebesses isso, né?
Como tu percebes isso e qual que é o teu posicionamento crítico diante desses riscos e diante desses caminhos que se colocam aí e que o Tribuna vem trilhando? Difícil. Eu acredito assim, que quando eu falo, né, quando eu falei ainda agora sobre o artigo acadêmico, né, sobre a crítica que se baseia muito na linguagem acadêmica, na forma de escrita de um artigo acadêmico, aí logo em seguida tu disseste, esse cara era eu no início, né? Assim, os caminhos da palavra tinham um pouco essa pegada, né, de ser uma coisa meio irônica, uma coisa meio autorreferente, né, uma coisa meio subversiva, assim, do próprio fazer da crítica, né? E aí, por isso que quando eu criei, tinha uma verve meio irônica ali no meio, né? Mas eu acho que esse caminho, ele faz parte também do fazer da crítica, né? E eu acho que lá no início, eu não vou conseguir lembrar agora especificamente qual foi, mas eu acho que tem muitos textos teus e de algumas outras pessoas também lá do início da Tribuna do Cretino, que são textos muito interessantes da gente ler, que são textos nessa pegada acadêmica, formal, com citação, com referência e tudo mais, que são textos que trazem para a gente muita coisa legal, muita reflexão bacana, né? Depois, quando a coisa vai acontecendo, vai se desenvolvendo, eu acho que isso continua. Eu acho que esse interesse que os textos despertavam para a gente pensar, né, não só no teatro, mas em outras coisas, em questões periféricas, questões que circundam ali a arte, né, questões políticas também, questões da nossa própria trajetória pessoal. Muitos textos que vêm depois, nessa pegada já de experimentar, de procurar outras formas de escrever, eles também continuam trazendo para a gente muita coisa interessante, né? Por outro lado, que eu poderia ir já exercendo aí o meu poder de crítica aí sobre algumas coisas que saíram na tribuna, que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que algumas pessoas, em alguns momentos, principalmente participantes ali e mesmo tu, Edson, né, em alguns momentos em que escreveu, que publicou no blog, em alguns momentos, nessa pegada experimental, né, buscando essa outra forma de escrever, essa outra forma de se relacionar com o espetáculo, acabaram, talvez, escrevendo textos que acabaram não contribuindo, ou que acabaram meio que se perdendo nessa tentativa de modificar a forma de escrever, né? Eu lembro que quando eu entrei no último grupo de teatro que eu participei, tinha uma pessoa lá que a gente conversava muito, ela lia, né, as críticas da tribuna e as minhas também, e a gente conversava muito sobre isso, e aí ele dizia, eu acho que algumas coisas ali, essas críticas, elas não têm nada a ver, porque, por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa que uma pessoa escreveu, eu não quero saber o que a pessoa sentiu na fila, entende? Tu deves ter ouvido também, algumas pessoas devem ter dito isso para ti, que elas diziam, não quero saber o que a pessoa achou quando estava na bilheteria, não quero saber o que a pessoa sentiu quando estava lanchando, antes de entrar no espetáculo, entendeu? Eu quero saber o que ela sentiu no espetáculo. E aí eu, de certa forma, concordava com a pessoa, né, porque eu via em alguns momentos da tribuna esse exercício, que era um exercício que acabava não produzindo um dizer sobre a peça, né, que acabava produzindo um dizer sobre uma outra coisa, sobre, sei lá, sobre o estado de espírito, que era um depoimento pessoal ali da pessoa, entende? E me parece que é muito válido a gente trazer esse depoimento, a gente trazer esses olhares sobre questões que estão em volta ali do espetáculo, do ambiente, do espaço, que trazem para a gente algumas reflexões interessantes também.
mas aí vai de cada crítico, né, de cada autor, de cada escritor, amarrar essas coisas, fazer essa ligação entre o teatro, né, e as coisas que foram observadas fora. Eu lembro muito de um texto que eu gostei muito de ter escrito lá no blog, que foi sobre o Édipo Rei, né, que foi um texto que tu escreveste sobre também. Que foi um texto que, inclusive, me decepcionou muito contigo. Era um texto que eu lia e dizia, não é possível que o Edson tenha escrito isso aqui. Né? Porque era um texto que tu elogiavas um monte de coisas, entendeu? Passava do início ao fim, dando viva, dando amém, né? Para o fato de terem feito uma representação, de terem encenado uma peça ali dentro do Palácio do Governo. Né? Que foi aquela montagem da ITEDUFPA, né? Não sei se do primeiro ou do segundo ano. Do segundo. E aí o meu texto foi totalmente diferente, porque primeiro que eu nem consegui entrar para assistir o espetáculo, né? Eu fiquei do lado de fora, e aí o meu texto foi esse. Quem fica de fora também escreve crítica, né? Porque ali pelo portão a gente conseguia ver o espetáculo, né? E aí foi uma outra percepção que acabou me levando para falar um pouco da arquitetura daquele espaço, né? Das coisas que tinha lá fora da sala de espetáculo, do pipoqueiro que estava vendendo ali na frente, sabe? Das pessoas que estavam ali comigo na mesma situação. Mas eu tentava, com isso, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu não falava disso, entende? Eu estava o tempo todo falando da montagem. Mas eu trazia esses elementos de fora para falar da montagem. Então, me parece que talvez em alguns momentos ali, a tribuna, ela foi talvez experimental demais. Acho que esse é um péssimo termo, né? Experimental demais. Mas me parece que em alguns momentos os textos perseguiam esses outros caminhos e acabavam se perdendo neles, sabe? Sim. Acabavam indo muito para fora do espetáculo e nunca chegando ao ponto de não retorno, né? Sim. Então, já que tu me pediste aí uma crítica, Sim. Está feita a crítica aí à tribuna. Eu concordo, porque quando chega nesse ponto, os textos ficam herméticos, né? E aí do que adianta? Né? Eles ficam herméticos demais se a proposta é um diálogo, né? O hermetismo não ajuda em nada. Agora, essa tua crítica foi bacana aí do Édipo, me fez pensar que tu também é um cara que está nessa situação privilegiada de estar dos dois lados da moeda. Né? Se por um lado tu exercitasse bastante até agora escrever sobre os trabalhos, tu também estivesse na condição de um atuante que recebeu um olhar crítico do trabalho, né? Como é que é esse outro lado, receber a pontuação do seu trabalho por meio de uma crítica escrita? Quando eu comecei o Teatro Como Ele eu não sei se eu cheguei a escrever lá nesse primeiro post que tu citaste aí na nossa conversa. Eu acho que está dito isso lá, que eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler sobre os meus espetáculos, né? Eu acho que eu digo isso lá. É uma coisa bem pretensiosa, assim, né? Eu estou aí fazendo uma coisa que vocês não fazem, né? Seu bando de gente burra e tal. Mas eu tinha mesmo essa pretensão, né, de dizer que eu, como um fazedor de teatro também, como um ator, como um encenador também, que cheguei a participar de algumas montagens aí como encenador, eu queria que as pessoas se sentissem livres para dizer o que elas quisessem sobre as peças, sabe? Eu não queria que elas saíssem dizendo, gostei, não gostei, tem isso, tem aquilo. Eu queria que a pessoa procurasse ali uma outra forma de se relacionar com o espetáculo. Eu queria que fosse um pouco mais profundo nisso, né? Isso me faz ser eu acho que me faz ser uma pessoa muito aberta para todas as críticas que os espetáculos que eu participei receberam. Inclusive, quando eu li a tua crítica da Santa Pocilga, que eu não estou lembrado agora se teve algum outro que tu escreveste de um espetáculo em que eu estava, mas eu lembro muito dessa, porque o Santa Pocilga foi um espetáculo que meio que parou a cidade ali, né?
porque era um espetáculo que desde a seleção de elenco já estava gerando uma grande polêmica, porque era um espetáculo que tinha sexo, que tinha gente pelada, que tinha homem transando no palco, e todo mundo já sabia disso, todo mundo comentava, todo mundo queria assistir a estreia foi socada lá na Unipop, que era a entrada franca, né? Muita gente ficou de fora. Então, a Santa Pocilga foi um espetáculo que não sem razão de ser, né? Como tu mesmo apontas na tua crítica, não sem motivo, não de forma gratuita, suscitou aí movimentou aí muita gente aí na cena teatral, na cena cultural da cidade, para o bem e para o mal, né? Então, quando ele estreou e quando teve a segunda temporada, ele estava cercado por essa aura de misticismo, né? Por essa mistificação de ser um espetáculo muito, muito forte, muito, muito ousado, muito, muito inovador, digamos, sei lá, nessa questão de ter uma coisa explícita, né, em cena. E isso meio que ocupava a totalidade ali do espaço que a gente tinha para falar do espetáculo e não deixava que outras coisas fossem ditas no lugar, né? A gente talvez ocupasse aquele lugar de quem está falando mal é porque é reacionário, né? Quem está falando mal é porque é homofóbico, porque não gostou de ver os homens lá se comendo, né? Não gostou de ver a galera fazendo orgia lá na peça. E é uma tensão que tu mesmo experimentas no teu texto, eu acho, né? Porque ali tu estás ali, não o tempo todo, eu acho, mas tu estás ali em alguns momentos meio que procurando evitar ser visto como esse cara, né? Como esse cara reaça que está falando coisas ali só porque achou esquisitão, né? Aqueles caras ali no palco. E aí, quando eu li o teu texto, aquilo para mim foi um grande alívio, porque disse coisas que eu e os meus colegas de cena também, a gente percebia ao longo do nosso processo que acabaram ficando silenciadas, sabe? Dentro desse misticismo todo. Eu lembro muito, tu falaste aquele um neologismo que eu achei genial, a palmolescência, né? Que era o fato de não ter absolutamente nenhuma ereção ao longo do espetáculo inteiro, né? De ter ali insinuação, de ter simulação de sexo, mas não tinha nada, tinha zero ereção de ninguém do elenco ali. Acho que em um momento ou outro devia ter, em uma sessão ou outra talvez tenha tido, mas de fato era uma coisa que não tinha. A gente aceitou ao longo do processo, entende? A gente acabou aceitando porque a gente viu que é assim, vai ter que ser assim mesmo, não tá rolando a coisa do jeito como é no filme pornô, né? Não tá rolando o pornozão aqui. E aí, quando tu trazes no teu texto aquele detalhe de que esse aspecto, ele parece estar dando dentro do espetáculo um testemunho de conservadorismo, né? De pudor, de vergonha dentro de um espetáculo que se pretendia ousar, que se pretendia chocar, aquilo ali para mim foi capital, assim, sabe? Resolveu toda a crise que eu tinha com o processo, está resolvida ali naquele texto. Então eu estou citando esse como exemplo, né? Que eu acho que foi o único exemplo de um texto que tu escreveste que eu estava dentro do espetáculo. Eu acho que tu estavas também no Barrela. Tu não estava no Barrela? Não estava no Barrela. Infelizmente, eu gostaria muito de ter estado, mas não estava. Então, esse é um exemplo, entende? Que para mim era sensacional receber esses feedbacks, tanto teu quanto de outras pessoas. Não lembro se mais alguém escreveu ali sobre Santa Pocilga, mas para mim era ótimo, era fundamental que tivesse isso, porque resolvia coisas que a gente não tinha resolvido dentro do processo e que a gente acabava colocando ali, trazendo como crise nossa, né, para o nosso processo, nossos processos futuros e até para nossa imagem como artista, né? A crítica nesse caso me ajudava ali a resolver, a desenvolver o que eu queria, né? Desenvolver o que eu pensava, o que eu buscava como artista. Legal, Arthur, para a gente ir
para as últimas considerações, para as últimas questões, eu queria te ouvir sobre qual que é a tua percepção sobre o papel estratégico que a Escola de Teatro e Dança tem ou deveria ter na sua relação crítica com as políticas culturais que a cidade de Belém oferece ou não. O que tu achas? Bom, acho que aqui eu vou me repetir, né? Porque eu assisti algumas conversas aí que tu trazes com outras pessoas, com outros artistas, e esse ponto é sempre tocado, né? A relação entre a ITEDUF, as políticas culturais, e a galera é bem unânime, assim, de dizer que a ITEDUF continua fechada, de que a ITEDUF continua burocrática, de que a ITEDUF continua com um currículo muito enrijecido, né? Com práticas muito meio que obsoletas, que acabam não dialogando com a cena, com a realidade que a gente tem aí na cidade. E eu não penso nada diferente disso, sabe? Eu acho que a minha passagem pelo curso técnico de ator me ajudou muito. Eu acho que eu tive grandes professores nessa minha passagem. Eu acho que eu tive a oportunidade de pensar na minha forma de me relacionar com o teatro, na minha forma de me estabelecer dentro da cena. Eu acho que eu tive muitas oportunidades de fazer isso. Inclusive, muitas eu não aproveitei, né? Muitas eu acabei desperdiçando. Não estou aqui cuspindo no prato que eu comi também, né? Eu poderia ter aproveitado bem mais do que eu aproveitei. Eu acho que quem quiser buscar isso no curso técnico, sabe? Ou na licenciatura, ou em outro curso, no minicurso, no teu minicurso, por exemplo, vai encontrar isso, entendeu? Quem estiver buscando vai encontrar de alguma maneira, vai encontrar uma contribuição para o seu pensamento, para a sua formação e para a sua forma de se colocar depois na cena teatral. Eu acho que a gente tem isso lá dentro. Mas a gente tem esse desafio muito grande ali, que é um desafio que eu acho que é comum a todas as licenciaturas, a todos os cursos que têm uma pegada mais prática, né, como tu mesmo falas, como é o caso dos cursos técnicos. Os cursos eles sempre vão ter esse desafio, é um desafio eterno de procurar como flexibilizar, como tornar o currículo, tornar a vivência do aluno dentro daquele espaço, como tornar isso mais potente, como tornar isso uma coisa que realmente motive mais o aluno a pensar, motive mais pessoas, né, mais alunos a pensar nesse lugar, que não deixe as pessoas escaparem de refletir sobre esse lugar que elas têm, né? Falando de política pública na cidade, a gente não tem, né? A Dani Franco, que por acaso é minha companheira atualmente, né? Ela fala isso. Ela falava isso nas reuniões do nosso grupo, quando a gente estava junto aí no último grupo que a gente foi. Ela dizia, vamos falar de edital, vamos falar de políticas públicas. Ela sempre começava, olha, o que tem para falar de políticas públicas é que não temos, né? Vamos nos preocupar aí eu acho que a gente deve se preocupar com a nossa linguagem, a gente deve se preocupar com a nossa atitude, com nosso posicionamento, com a nossa auto-organização, com a autogestão do nosso coletivo, né? Mas sem ter muita vista para um edital, para uma política que por acaso vai estar aí em algum momento, porque esses editais, eles assim como eles vêm, eles vão, né? A gente ganha um valor, a gente ganha uma apresentação e a gente não consegue, e aquilo é efêmero, aquele dinheiro ele não dura. Quando a gente vê, a gente já usou todo ele já foi para o ralo, ele já saiu para fazer alguma outra coisa, né? Então a gente a gente tem essa dificuldade de ter um custeio, né? De ter um fomento que realmente mantenha os grupos trabalhando, que realmente mantenha o grupo apresentando o espetáculo, mantenha o grupo colocando coisas em cena. É uma coisa que eu sinto muita falta, né, como crítico também, como autor de críticas, é dessa continuidade, né? Porque é muito interessante, algumas das críticas mais interessantes que eu lembro de ter escrito são críticas que conseguem comparar
espetáculos de um mesmo encenador, né? Eu fiz isso, por exemplo, no espetáculo do Gual, 2 espetáculos do Gual que eu escrevi sobre. Eu fiz isso, eu acho que em espetáculos do Paulo Santana, se eu não me engano. Paulo Santana é o cara que, acho que é o cara que mais encena na cidade, né? Provavelmente. Eu acho que eu vi muitos espetáculos dele e conseguia fazer essas comparações. Então, para a gente que reflete sobre a cena, também é importante que exista essa política que permita ter continuidade no trabalho dos artistas. Acho que é isso que eu poderia falar. Eu estou bem fora desse debate aí, do debate mais recente aí sobre as políticas culturais. Certo. Agora, falando de debate recente, eu sei que faz algum tempinho, né, que por conta de outros caminhos que a tua vida tomou, que a gente já comentou aqui, tu está um pouco afastado do exercício da escrita da crítica. Mas fazendo um exercício da imaginação, né, suponhamos que tu estivesse numa situação ideal que te proporcionasse tempo para pensar e escrever sobre esse atual contexto de pandemia em que o teatro precisou fazer essa experimentação com o audiovisual, né? Tu tens conseguido acompanhar? Te interessa acompanhar essas transmissões virtuais? O que tu achas desse movimento, para além da gente entender como ele funciona, né? Por uma questão conjuntural mesmo, mas o que tu acha do que tem sido feito nessas experimentações de teatro e audiovisual? Então, eu não me considero uma pessoa, eu não me considero fechado para essa nova realidade, entende? Quer dizer, nova realidade não, né? Para essa realidade diferente que está se experimentando agora. Eu não assisti nesse período de pandemia nenhum espetáculo gravado, não assisti nenhuma transmissão ao vivo. Assisti aí ao longo da minha formação um ou outro DVD como é o nome? Do Tablado? Não, Tablado não. Oficina? Não, daquele grupo de Minas, esqueci agora o nome. O Galpão. Isso, assisti um ou outro DVD do Galpão, assisti um ou outro espetáculo da Oficina, uma ou outra atuação do Zé Celso aí no YouTube, que a Oficina vira e mexe disponibilizava, né, online. Desde o período da pandemia, eu estou basicamente, desde o início da pandemia, muito focado nessa minha mudança, e eu estou numa cidade que a internet não me favorece. Tu disseste, a internet é ruim no Brasil todo, concordo, mas aqui a nossa internet é via satélite, aqui a gente paga o dobro do preço que a gente paga em Belém, por uma internet que tem, sei lá, 5% da capacidade, sabe? Então é muito complicado quando a gente consegue assistir um streaming ou uma transmissão ao vivo. Muitas vezes é numa qualidade ruim, que deixa a desejar, e para o teatro isso é péssimo, né? Para o cinema é péssimo, para o teatro é péssimo, para qualquer coisa é péssimo, a não ser que você esteja ouvindo só um podcastzinho, né? Então estou realmente meio que impossibilitado de acompanhar. Não tenho tempo, não tenho muita disposição também, não tenho muita capacidade no meu cotidiano para fazer isso, mas também tenho uma limitação tecnológica, aqui onde eu estou agora. Mas eu não me considero uma pessoa fechada para esse tipo de experiência, sabe? Eu não separo muitas coisas. Eu já escrevi aí ao longo da minha vida um ou outro texto de crítica de cinema também, que guardei, não publiquei, está perdido por aí. E eu, pessoalmente, não acho que as coisas sejam muito distantes uma da outra, sabe? Tanto nessa pegada mais analítica, mais crítica, mais distanciada, quanto numa pegada mais subjetiva, mais pessoal. Eu acho que dá para você falar de teatro dessas duas formas, dá para você falar de cinema dessas duas formas, e dá para você pensar em teatro filmado, teatro transmitido, teatro não presencial, seja lá que nome você quiser dar para isso. Acho que dá para você falar desse teatro de uma forma ou de outra. Mas eu acho que o que a gente precisaria nesse sentido seria
uma grande capacidade de produção, né? Porque o Oficina, que transmite os espetáculos, o Oficina tem uma puta produção de câmera, de direção de cinema, traz diretores de cinema consagrados para dirigir as montagens, né? Dirigir a filmagem das montagens. O Galpão também faz isso, são várias câmeras, é todo um aparato, tem equipamento cinematográfico. E o que a gente tem aí em Belém, pelo menos eu não assisti, mas o que eu imagino que seja essas transmissões de espetáculos, né? São transmissões bem requenguelas, né? Que é aquela que tem uma câmera, tem acho que 2 ou 3 câmeras no máximo, que estão ali em lugares estratégicos do palco, que muitas vezes nem são os lugares que captam os melhores ângulos do espetáculo, que captam o que a gente queria ver, o que a gente precisaria ver, né, da cena que a pessoa estava querendo montar. Então, para a gente realmente ter uma experiência com teatro audiovisual, teatro filmado, né, a gente teria que ter essa mega produção que está muito distante da nossa realidade, né? Então, o que a gente está fazendo no momento, que eu percebo que a galera está fazendo no momento, é meio que se contentando com uma esmolinha, né? Com essa possibilidade que é oferecida para a gente, que é a de ter uma filmagem simplesona para um espetáculo que pediria uma outra filmagem, uma grande produção, pediria uma coisa muito mais detalhada, muito mais cuidadosa, né? E é por isso que eu desconfio muito de quando os artistas dizem que a gente está experimentando, né, também com essa nova pegada do audiovisual, com essa nova realidade do teatro filmado também serve para a gente experimentar. Mas eu não perderia meu tempo. Eu, pessoalmente, não perderia meu tempo como artista, sabe? Buscando experimentar qualquer coisa que seja com uma ou duas câmeras que estão filmando ali o meu espetáculo, sabe? Eu acho que eu faria o meu espetáculo com a potência, com a força que ele teria no teatro presencial, no teatro real, mas não perderia meu tempo querendo experimentar com essa filmagem de merda que a gente está fazendo aí das peças na cidade, sabe? Para a gente experimentar com audiovisual, teria que ter uma produção gigante, que seria ótimo se tivesse, acharia maravilhoso se a gente pudesse ter isso em algum espetáculo daí de Belém. Inclusive, acho que tem espetáculos muito filmáveis, né? Tem espetáculos que seria muito interessante da gente ver numa montagem ali, como se fosse uma película mesmo, cinematográfica, mas essa não é a nossa realidade. Então, eu acho que até lá, eu acho que talvez a gente nunca tenha essa realidade de ter uma mega produção para filmar os espetáculos. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é não perder o nosso viço, né? Não perder a potência que a gente tinha nas nossas montagens presenciais, nas nossas montagens reais. Porque em algum momento, de alguma forma, a gente vai fazer de novo elas. A gente vai voltar a fazer elas. E é bom que a gente não tenha até lá dado muita bola aí para esse negócio de câmera, né? Que acho que a gente não tem muito a ganhar com isso aí, não. Não do jeito como é feito. Legal. Eu, com as pessoas que passaram aqui pelo Papo Cretino, eu fui desenvolvendo o meu pensamento acerca disso e fui chegando à compreensão de que nada mais é do que um flerte ocasional com a linguagem audiovisual. Esse flerte já passa e ninguém mais vai dar bola para isso, né? E eu tive talvez uma constatação disso com a Mostra Nilza Maria, que a Secult promoveu, não é? Com público limitado, mas com público, e que todos os assentos disponibilizados estavam lotados. As pessoas querem ver teatro no teatro, né? Então, mesmo dentro desse cenário de insegurança, né, as pessoas foram para lá, né? E os últimos espetáculos foram cancelados por conta de elenco que ficou doente, né? Coisas que fugiram realmente do controle, mas quando abriu para
a apresentação presencial, a galera estava lá. Então, eu compartilho contigo desse pensamento, acho que é um flerte ocasional, e acho que tu destacas uma coisa muito interessante e importante, e que eu venho discutindo isso dentro da escola e fora da escola, que é a questão da acessibilidade, né? Quem são os grupos que realmente estão fazendo experimentação, né? E que já estavam fazendo isso há muito tempo, porque, por exemplo, o Oficina, quando veio com o projeto do Dionisíacas para Capa Belém, eles vieram com uma puta produção cinematográfica, porque estavam patrocinados pela Petrobras. Porra, assim até eu quero fazer experimentação audiovisual. Agora, tu comparar a puta produção do Oficina com a minha câmera merda de celular dos vídeos que eu tô fazendo aqui, dizer que eu tô fazendo experimentação, por favor, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer muito, né? Eu acho que, novamente, não é querer ser o chato de plantão, mas eu acho que é trazer uma discussão que é importante para a gente, que é a questão da acessibilidade mesmo, né? Então, veja, aqui, essa ação do Tribuna do Cretino, né, que eu estou desenvolvendo, é a minha luz, é a minha internet fudida, escrota e vagabunda, mas quem está pagando sou eu, não é a porra da universidade. Então, a gente precisa dizer isso, porque as coisas vão se naturalizando, né? E aí eu acho que esse é o problema da crise da crítica, porque quando tu naturaliza as coisas e não faz o levantamento das questões, né, a gente só vai sendo passado com vaselina dentro dessa visão liberal que tu bem destacastes ao longo do papo. Eu queria te agradecer por essa conversa que a gente teve aí quase de 1h30, um pouco mais de 1h30. Te agradecer por não me deixar solitário nesse exercício da crítica durante esses anos todos, desde que tu criastes ali o teatro como ele é. Acho que foi um alento saber que não é só um espaço que tem de publicação, mas tem uma outra pessoa, né? E eu sempre te convidava para fazer a publicação dentro da revista, porque eu acho que quando surgem esses espaços, a gente precisa se enxergar e dialogar, né? Sem essa bobagem de achar que é uma competição, não pode ter outro. Muito pelo contrário, acho que tem que ter muito mais, né? E um incentivo de um aluno para outros, para que os outros também abrissem seus próprios canais, seus próprios espaços de discussão. Então, eu queria te agradecer e finalizar te perguntando se tem alguma coisa que tu gostaria de ter abordado e não foi, que tu tens a oportunidade para abordar agora. Não, pelo contrário. Desde que tu me convidaste, eu estava inquieto, pensando no que eu gostaria de falar, né, no que tu ias me perguntar, que eu via que tu fazias um roteirinho para cada papo. Eu estava meio ansioso para saber o que ia acontecer, mas acho que contemplou perfeitamente, assim, eu acho que todas as minhas inquietações, o que eu vinha pensando, o que eu vinha refletindo sobre as coisas que eu escrevia, acho que está tudo contemplado aí no que a gente conversou. Eu que te agradeço, foi um grande prazer, e vamos nos ver de novo, certamente aí quando a nossa situação melhorar, quando estivermos aí por Belém novamente, vamos assistir novos espetáculos e escrever sobre. Beleza. E aproveitando o ensejo, eu tenho convidado os meus convidados, tenho feito o convite para que, assim que possível for, assim que seguro for, vocês venham aqui no Estúdio Solados Silva, que nada mais é que essa salinha que eu tô, para fazer alguma experimentação a partir do que quiser, com o que quiser. Tá? Pode ser presencial ou audiovisual, pode ser o que você quiser. Então, tendo uma oportunidade, tu estando aqui pela cidade, sinta-se convidado para vir e fazer alguma coisinha aqui. Tá? E para finalizar mesmo, se tu não quiser responder, tu não responde. Mas será que o teatro como ele é, ele vai ter uma sucursal fazendo as análises das montagens de Tabatinga? Então, para ter a crítica tem que ter o espetáculo, né? Aqui a gente está tentando perceber, ainda tentando descobrir onde é que tem movimento cultural. Porque aqui parece que um festival das onças, que é a onça pintada, que enfrenta a onça preta, que é tipo um boi de Parintins pobre, sabe? E aí, mais espetáculo
A gente não sabe direito como é que é esse festival ainda, a gente vai descobrir, parece que é o grande movimento cultural da cidade é esse. Eu não sei, pode ser que daqui com mais alguns anos role aí uma experimentação aí com as onças de Tabatinga. Aí pode ser que o blog volte, mas por enquanto não tem como prometer nada. Tá certo, Arthur. Obrigado. Evoé, merda pra nós. Manda um beijo, um abraço pras meninas aí. Evoé, um beijo, um abraço. Até Valeu, tudo de mais. bom por aí. Vocês também.